Há exatos 40 anos, as primeiras transmissões de televisão começaram a dar seus primeiros passos no Rio Grande do Norte. E a pioneira aqui no estado foi a TV Universitária. A TVU sempre se destacou como referência em televisão educativa e uma das suas principais contribuições para o mercado local foi na formação da mão de obra jornalística. Mas antes de saber o dia a dia do telejornal, vamos conhecer a história da TVU. A mais antiga emissora do estado iniciou suas atividades com conteúdo totalmente voltado para a educação. A TVU foi ao ar no dia 2 de dezembro de 1972. Foram 3 os principais telejornais diários da TVU. Primeiro, o Telejornal 5, depois o RN Notícias e, mais recentemente, o TVU Notícias, no ar há 15 anos. Era Antônia Mendes e Ademir Ribeiro, o radialista Ademir Ribeiro, que apresentavam, era o Telejornal 5. Era de segunda a sexta, e era um jornal de meia hora, era gravado. E nesse jornal não tinha matérias, era feito com slide. Qualquer acontecimento aí fotografava, transformava em slide. E na hora fazia tipo uma nota coberta. Né? Aconteceu, tal, e mostrava as imagens no slide. Ou em película, 16mm, quando era um caso mais importante, uma matéria mais importante. Aí usava-se a imagem, mais de movimento, que era em preto e branco, sem áudio. Então, só a imagem mesmo, tipo uma nota coberta, mostrando o evento. Depois veio o RN Notícias, que já foi o Universidade, que era apresentado por Samuel Fernandes, Vânia Marinho chegou a apresentar, Nice Maria apresentou. Foi na década de 80. Meu ciclo de amizade é muito grande com todos, fiz amizade com todos. Estão aí hoje no mercado. Aí estão hoje no mercado e isso me orgulha. Outro diferencial do TVU Notícias é o perfil editorial. A TVU adota um jornalismo voltado para a formação educacional e cultural de seu público. Aqui não são mostradas reportagens policiais e dificilmente sobre política. A gente não cobre o dia a dia da polícia, né? Essas matérias que a maioria dos telejornais costuma dar, e via de regra com enfoque sensacionalista, a gente não costuma fazer. A gente cobre sim o tema da segurança pública, mas não através desse lado factual, de um assassino que aconteceu, de um assalto a banco que houve. A gente procura transformar a segurança pública num tema e trata ele frequentemente por meio de entrevistas. É preferível você ver o que é que todos esses fatos policiais têm em comum e tentar trabalhá-los de uma outra maneira, como, por exemplo, trazendo especialistas da universidade para discutir sobre violência. No caso da política, a gente, como a maioria das TVs, a gente faz cobertura de fatos mais significativos, mais relevantes, mais importantes. A gente não faz aquela cobertura diária da Assembleia Legislativa nem da Câmara de Vereadores. Nós tentamos trabalhar as questões relativas à política mesmo, ou seja, as diversas maneiras que os diversos atores, agentes sociais, interagem em prol da sociedade. Isto é política. Na verdade, eu prefiro dizer que a gente deve trabalhar não com a informação, mas com a formação do nosso público. Ou seja, nós devemos ser uma alternativa comunicativa para temas, para vozes, para personagens, para agentes que fazem a nossa sociedade. Esse é o cenário do TVU Notícias. Daqui são transmitidas todas as reportagens que o telespectador acompanha em casa diariamente. Mas antes do boa noite, muita coisa tem acontecido ao longo do dia para que o jornal fique pronto e vá ao ar. Muita gente passou o dia trabalhando na produção das reportagens e a jornada começa cedo, pouco depois das 8 horas da manhã, na reunião de pauta. A gente tenta diferenciar a nossa pauta da pauta dos veículos comerciais, né? Como é que a gente faz isso? A gente tenta trazer um olhar em questões que não são muito valorizadas pelos veículos comerciais, pautas voltadas para a cidadania, não só no sentido superficial da palavra, mas no sentido de que o cidadão ele constrói a própria sociedade, né? A gente tenta trazer valores dos direitos humanos, que são valores de uma sociedade democrática, assim, que são valores fundamentais para a gente viver em sociedade, mas que muitas vezes são esquecidos pelo jornalismo do dia a dia, né? Seja por falta de condições de trabalho, seja por uma corrida atrás de audiência, seja por interesses dos donos desses veículos. Então a gente tenta fugir disso tudo.
tem uma política de sempre ter personagens nas matérias, né? De modo que a gente procure sempre dar uma humanização mínima que seja ao relato jornalístico que a gente está fazendo. Mas assim, se você for falar de regras, uma regra é essa da humanização, e a outra que pelo menos a gente procura fazer é evitar essa questão de estar sempre dentro das fontes oficiais. A gente procurar fontes que fujam daquelas fontes manjadas, daquelas fontes que todo mundo usa. A pauta, acho que é o norte mesmo, né? Às vezes a gente pega até pautas que são mais difíceis, assim, que são mais complicadas, né? Então isso exige mais ainda uma pesquisa, um trabalho de entender o que é que se trata aquilo, procurar pesquisar o que é que... ir mais preparada. Geralmente nessa pauta tem dizendo quem é que a gente vai entrevistar e o horário que a gente vai ter que estar para entrevistar aquela pessoa. Com a pauta na mão, é hora de ir para a rua. Esta parte do telejornal é chamada de externa. Geralmente a equipe aqui do TVU Notícias são 4 pessoas, né? O motorista, o repórter, o cinegrafista e um ajudante, né? Que faz a parte também de iluminação e para dar um apoio mesmo para o cinegrafista. O equipamento é pesado, tem tripé, tem várias coisas. A gente sempre tem um trabalho em conjunto com o cinegrafista, mas a gente sempre tem que ficar atento a essa questão mesmo da questão da imagem. Os dois trabalhos eles têm que ser sincronizados, só que o repórter pensa e produz e o cinegrafista executa as imagens, né? Porque na matéria precisa que tenha enquadramento, tenha som, imagem de apoio para que a matéria, quando o repórter chegar na emissora, tenha as imagens com conteúdo para cobrir os off que ele faz. Então eu acho que é uma coisa, vamos dizer, os dois têm que trabalhar junto, apesar que um faz uma coisa e o outro faz outra. No TVU Notícias, a gente começa inicialmente na pauta, né? A gente passa um tempo na pauta, pegando todo aquele ritmo da reportagem. E depois de um tempo, aí a gente já vai para a rua para acompanhar realmente o que é que está acontecendo, fazer as nossas entrevistas. A princípio a gente já faz aquela pré-entrevista, né? Com o nosso entrevistado e já vai sondando o que é que está acontecendo, o que é que ele quer, assim, qual o direcionamento, né, que a gente pode levar. E isso aí a gente vai sentindo realmente quando a gente chega lá para fazer. A gente prefere que o nosso repórter se debruce sobre um tema, vá, volte, escreva com calma, seja acompanhado durante todo esse processo, afinal ele está em formação. E eu acho que isso também é um diferencial da nossa cobertura. Se a gente não consegue correr atrás de tudo, a gente tenta se aprofundar no que a gente considera aqui mais importante, né? Valorizar a cidadania, valorizar os direitos humanos, valorizar a democracia. Ainda com a pauta na mão, os repórteres se preparam para fazer as matérias. Na rua, apuram a informação, fazem as entrevistas e gravam as passagens. Na redação, preparam os offs, depois seguem para a edição. Quando a gente diz que o repórter tá aparecendo no vídeo, né? A gente chama disso de uma passagem, né? Que é um recurso que é muito importante, porque ele prova também porque ele prova que o repórter esteve naquele local, né? Que ele participou da construção daquela notícia. São dados que a gente quer falar e que a gente não tem como cobrir, então aí chega o momento de você fazer uma passagem, passar aquelas informações, sejam de dados, do IBGE, enfim, o que for. E quando eu quero também reforçar alguma coisa, alguma informação, seja de um buraco, alguma coisa que esteja acontecendo na cidade, e a gente quer mostrar ali, né, comprovar, eu tô aqui, estou comprovando isso. Então, eu também, normalmente, eu faço uma passagem. Na zona norte de Natal, a maior parte do comércio permanecerá fechado. Já os shoppings funcionam em horários de domingo. O off, que a gente sempre faz quando volta, quando retorna à redação, é aquela parte que só é o áudio mesmo, e a nossa própria narração da matéria, né? A gente vai contando, relatando passo a passo o que acontece, sem aparecer. Off 2. Este é o segundo ano da campanha e pretende presentear 236 crianças que estão atualmente na instituição. A edição para o jornal você trabalha direcionado para passar informação regido num padrão jornalístico, né? De propósitos até direcionado pelo próprio repórter, né? O editor ele trabalha praticamente em junção com o editor de texto, vamos dizer assim, né? Eu chego por volta de 2 horas antes da edição do jornal entrar no ar.
eu tenho que gravar uma escalada antes, que é gravadas 3 ou 4 manchetes que são cobertas com imagens no início do jornal. Então, eu tenho que chegar bem antes para fazer isso. Essa é a prioridade número 1. Na parte da edição do telejornal, do TVU Notícias, a gente, acho que é um estilo de edição mais ou menos tradicional. A gente geralmente tem apenas 2 blocos, né? É um jornal de 30 minutos. A gente começa mais com hard news, com notícias de cidades, economia, aqueles temas que são os temas mais factuais do dia. E no segundo bloco a gente entra mais com matérias culturais, matérias de prestação de serviço, matérias mais frias, mais atemporais. A pauta já está feita e eu só faço pesquisar um pouco a respeito do assunto, me inteirar do assunto, até para formular as perguntas. Feito as marcações nos textos, que isso é importante, né, porque sou eu quem vai ler, a gente vai para a sala de maquiagem, né, é feito uma maquiagem básica, é basicamente um pó que você passa no rosto, a limpeza de pele e um pó em virtude da luz, que é muito forte no estúdio, e se você suar, vai refletir a luz no seu rosto. Então é necessário ter esse cuidado com relação à pele. Cuidado com a pele e com a voz. Todo jornalista que trabalha com televisão tem que prestar atenção nas notícias e também em aparecer bem no vídeo. Tenho que estar bem, sempre tenho que estar bem. O cuidado maior é com roupa, né? Assim, como você está representando o trabalho de uma série de pessoas, você tem que ter esse cuidado, você tem que ter um guarda-roupa. Aqui a gente tem algumas parcerias, a gente compra roupa também, ternos. Essa é a sala do switcher, também conhecida como sala de comando. Aqui é o local de onde o jornal é dirigido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. É um jornal de 30 minutos e o operador tem matérias, chega a ter até 8 matérias dentro do jornal e tem entrevistas. Então aqui eu comando o jornal nas câmeras, são 3 câmeras no estúdio, 2 VTs soltando as matérias e pronto, eu acompanhando através das laudas, né? Aí tem o operador de GC que me dá o GC, quem coloca sou o GC e o operador de áudio, eu fico comandando aqui, eu digo, vai entrar um VT agora. Vai entrar uma entrevista ao vivo, que eu fico sempre dizendo que é para ele ir se preparando, né? Durante o jornal a gente tem um ponto no ouvido, né? Que a gente recebe as orientações de tempo, de se foi feita alguma alteração durante o jornal, se não foi possível editar uma matéria a tempo que estava na sequência, a editora do jornal faz a mudança, coloca mais à frente ou exclui essa matéria da edição, enfim. Boa noite. A Prefeitura de Natal abriu o processo seletivo de profissionais de saúde para integrar o quadro de funcionários da UPA. Viu como não é fácil colocar um telejornal no ar? O esforço é coletivo para que tudo saia perfeito. Pois é, por tudo que representa na difusão das informações, a emissora pública se tornou uma espécie de laboratório para estudantes de jornalismo e outros profissionais de comunicação, uma marca registrada da TV Universitária. Eu não diria que o principal objetivo é formar profissionais para o mercado de trabalho. Isso é consequência. Consequência de entender o jornalismo feito por uma emissora pública de televisão, vinculada a uma instituição pública de ensino, de entender esse jornalismo de uma forma diferenciada. It didn't change a thing. Woke up one day.